Oi, aqui é o Muniz e eu tô de volta no meu canal mais uma vez para comentar mais um episódio de Drag Race Brasil. E esse é um episódio especial, a gente vai falar do Snatch Game, um dos favoritos dos fãs, um dos meus favoritos. Da outra vez eu gravei a minha reação enquanto eu assisti o episódio pela primeira vez, né? E muita gente gostou, pediu para continuar fazendo, comentaram na reprise, e aí, não vai ter o vídeo? Então, atendendo ao pedido dos meus 3 fãs que pediram para eu gravar esse vídeo, cá estou. Não é um react, é um review. Vou comentar apenas o desafio, o Snatch Game. Não vou falar do episódio todo, até porque muita gente já gravou review, então não vou ficar repetindo o que já foi falado, mas vou tentar dar a minha visão, os meus 10 centavos, cada piada que foi feita, em cada piada que deixou de ser feita, nesses personagens que são icônicos, mas que poderiam ter sido mais bem aproveitados, pelo menos a grande maioria. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a comentar esse Snatch Game. Roda a vinheta! Ah, eu não tenho vinheta. Sejam todos bem-vindos ao Snatch Game. Ai, que loucura, eu adoro o Snatch Game, adoro isso tudo. Tô muito animada, tô crazy, a Lucy Crazy. A Lucy Crazy. Bom, aí a gente tem a Helena Maldita, que foi a campeã do Snatch Game. Ela já mostra aí que ela tem o personagem completamente dominado nos maneirismos físicos, né? A coisa de mexer a mão, a coisa do olho, de abrir bem o olho, de piscar. E a voz tá impecável, né? O jeito de falar. Se você fechar o olho, realmente parece que é a Narcisa que tá ali falando. E ela já trouxe aí algumas referências, já essa coisa do A Lucy Crazy, né? Eu não lembro da Narcisa usar essa expressão, talvez ela tenha usado em algum momento. A gente sabe que a Narcisa é a Lucy Crazy. Mas quando ela fala Lucy Crazy, na verdade me remete mais a Nazaré Tedesco, porque a Nazaré tem uma cena icônica quando ela tá na van. Tô doidona. A Lucy Crazy. Então me remeteu a Nazaré quando ela falou isso. Não sei se a Narcisa tem esse momento também, mas eu achei que combinou com o personagem. Inês Brasil, alô, alô! Alô, alô, graças a Deus sabe quem sou eu? Inês Brasil. Bom, Inês Brasil, de Shannon Scarlett, ela ficou no bottom, né? Ficou entre as 3 piores do episódio. A gente vê que ela, assim como a Narcisa, também dominou as fisicalidades da personagem, né? Aquela coisa da Inês tá sempre se movimentando, né? Ela nunca tá ali parada, assim como a Narcisa, né? Tá sempre um personagem bem dinâmico fisicamente, mas a voz não parece a voz da Inês, é a voz da Shannon mesmo, ela não tentou fazer uma voz diferente. Eu imagino que deve ser bem difícil fazer uma voz parecida com a da Inês, que é bem específica. Fisicamente, o look tá ok também, ela fez ali a sobrancelha, né, tentou fazer a make, bem característica. E aí, Dilma, ainda anda fazendo macarrão com seu netinho? Hoje cedo, por exemplo, eu fiz um macarrão com a mandioca. E é por isso que hoje eu tô saudando a mandioca com o milho. Dilma Rousseff. Gente, que surpresa maravilhosa. Dallas DeVille entregando tudo, uma personagem perfeita. Perfeita, não tenho o que falar. Ela conseguiu trazer a voz e o jeito de falar, o timbre mais grave da Dilma, aquela forma pausada de falar, de quem tá discursando realmente, né, ela enquanto presidente. A peruca, o terninho vermelho, que é característico, não simbólico, o terninho vermelho. Então a gente reconhece de cara que é a Dilma, só de olhar, quando ela abre a boca, já dá pra dar risada. Com o meme do macarrão, que eu inclusive usei no final da reprise, a Greg levantou essa bola. Ela podia ter cortado a bola dentro do próprio meme, ter feito aí referência à receita, ter começado a recitar uma receita de macarrão aleatória, talvez uma receita completamente maluca, né? Mas ela preferiu ali no improviso, né? Ela não sabia que essa pergunta viria. No improviso, ela preferiu pegar a rota aí de outro meme característico da Dilma, que é o da saudação à mandioca, e que combinou super, porque tá falando de comida, ela conseguiu encaixar perfeitamente. Eu achei sensacional essa jogada que a Dallas fez logo nesse início de Snatch Game, nessa introdução, mostrando que viria por aí um belíssimo Snatch Game que garantiu ela um top. Eu diria que ela ficou no meu top 2, aí junto com a Narcisa, como melhores do Snatch Game Brasil. Qual foi a celebridade mais chata que você entrevistou? Não estou acostumada a estar ao lado de celebridades. A minha questão é frente a frente. Ruby Ocean com Marília Gabriela, outra que a gente
adora, icônica, todo mundo conhece. Fisicamente, a gente olha, a gente consegue até reconhecer que é a Gabi. Não lembra a voz da Marília Gabriela, que também tem um jeito muito peculiar de falar. E a gente já tem muitos imitadores de Marília Gabriela que fazem jus à questão da voz, da entonação, aquela voz mais grave, a forma mesmo de falar, né? Aquele porquê. Eu não consigo imitar, mas vocês sabem do que eu tô falando. E ela não conseguiu também. Assim como eu não consigo, a Rubi também não conseguiu. E aí, de cara, a Greg já levanta uma bola muito boa pra ela também, que é perguntando qual foi a celebridade mais chata que ela já entrevistou. E a gente tem a icônica entrevista de Marília Gabriela com Madonna, bem antiga. Madonna ou Madonna? What? Madonna ou Madonna? Madonna Squared? I don't know. É o puro suco do cringe. E a Madonna debochadíssima, né? Debochando dela, rindo na cara dela. Enfim, é um caos aquela entrevista. E a Marília já falou que foi muito chato pra ela. Com certeza a Greg tava fazendo referência a isso. Ela poderia ter feito alguma referência à Madonna, de alguma forma. Ela preferiu tentar improvisar ali. Ela acabou se perdendo na resposta. Ficou muito longa, a gente perdeu a piada. Não deu muito certo. A icônica Márcia Sensitiva. Eu tenho frequentado dark rooms pelo mundo inteiro em busca de um amor. O que eu tô fazendo de errado? Tá precisando aí, ó, de uma oração, sal vermelho. NASA fazendo a legendária Márcia Sensitiva. A Márcia tem um arsenal de memes. Vocês viram, eu usei vários na reprise. Ela pode falar dos rituais, que ela vive citando rituais de banho, de água azul, banho de anil, banho de folha, usa a pedra tal, veste a cor tal, falar de astrologia, dos signos, Salmo 66, que ela até tentou usar já de cara aí na primeira resposta. Mas, por mais que você tivesse uma caracterização impecável, inclusive eu fiquei chocado tanto que ela realmente parecia a Márcia. Era a Márcia total ali, fisicamente. Mas quando ela abria a boca, novamente, a voz não era nem um pouco parecida, era a voz da NASA. A entonação, que já foi, todo mundo já comentou, né? A gente sabe que um dos grandes marcos da Márcia Sensitiva é começar a resposta, calma, e de repente do nada ela se estressa, fica com raiva, grita, perde a paciência com o ouvinte, ou ela já começa logo soltando os cachorros. Ela tentou fazer em alguns momentos, podia ter feito em todos os momentos, porque é uma marca da Márcia, e aí logo de cara nessa introdução já fica devendo e a gente já não se conecta tanto com o personagem. É uma oportunidade perdida, a Márcia podia ter sido sensacional nesse Snatch Game. Maria Bethânia, quem lhe chamou? É uma honra. Obrigado a todos, obrigado, senhores. E aí a gente tem Organza, trazendo aí a lenda viva da MPB, Maria Bethânia. Por mais que, novamente, fisicamente, a gente reconhecesse a Bethânia pelos adereços, pelo cabelo. Difícil imitar a voz da Bethânia, ela não conseguiu. Ela trouxe alguns bordões também, como o Obrigado, Senhores, que é clássico da Bethânia, isso foi legal. Mas achei que faltou também ali mais nuances desse personagem. Em momento nenhum, a Organza trouxe a música. A Bethânia, ela tem uma característica de recitar poesia. A Organza podia ter trabalhado isso de várias formas. Ela podia ter recitado aí Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Ela poderia ter pego um funk pesadão e declamado como uma poesia de Clarice Lispector. Mas achei bem limitado a forma como ela tentou aí trazer alguns bordões, alguns memes e não explorou essas nuances que são clássicas da Bethânia. Paula Carosella. Eu vim como Paola e tô parecendo a Dudu. Mexe o cabelo. Mexe o cabelo. Aqui, ó. E aí a gente tem Miranda Lebrão. Eu, particularmente, achei que foi uma performance fraca, mas ao mesmo tempo muito inteligente. Ela fisicamente não parece a Paola. Quando ela abre a boca, a gente também não identifica a Paola. Algumas vezes ela coloca ali um leve sotaque, né? Tentando trazer o sotaque argentino ali da Paola. Mas por que eu acho inteligente a forma como ela aborda o Snatch Game? Eu acredito que a Miranda já sabia que ela não ia conseguir entregar voz, entregar todos os maneirismos de Paola Carosella. Paola não tem tantos bordões que podem ser usados, então o que ela faz na inteligência dela enquanto comediante? Ela tenta outras formas de achar comédia, de fazer ficar engraçado a performance dela. Então ela já começa de cara interagindo com o Dudu Bertolini, interagindo com os jurados, tentando fazer piadas que criem essa interação e que deixem a performance engraçada.
engraçada. Ela não joga sozinha, ela traz os jurados pra junto dela, de cara traz o Dudu, mais pra frente ela vai trazer a Bruna. Inclusive, também questionável, né, porque ela traz ali uma pegada lésbica da Paola. Paola não é lésbica. Seria uma jogada muito mais interessante pra Bethânia, pra Organza fazer esse jogo de flertar com a Bruna, mas a Miranda usou isso como estratégia. Funcionou bem pra ela, porque ela ficou no top, mas não é o que eu particularmente gosto de ver como performance do Snatch Game. Regina Rocca, fala pra mim, qual é a frase do dia? A frase do dia é: não deixe que ninguém atrapalhe o seu jogo. Se atrapalhe você mesmo. E por último, não menos importante, a gente tem Bettina Polaroid entregando aí a Regina Rocca, que, como também já foi bastante comentado em outras reviews aí pelo YouTube, é um personagem super limitado, né? Um personagem que ficou famoso recentemente, tem aí basicamente a coisa da frase do dia e o se liga em, mas foi divertido de assistir. Ela já trouxe aí de cara, com a ajuda da Greg, também a frase do dia, provavelmente uma frase que a Regina Rocca já deve ter falado aí no Instagram dela. Bom, e aí vamos ver como elas responderam as perguntas, e antes de mais nada, achei muito legal que trouxeram aí nas perguntas personagens reais. Mais pra frente a gente viu aí Márcia Pantera sendo citada, né, na piada, Silvete Montilla, ícones drags brasileiros que merecem todo o reconhecimento. Anitta e Ludmilla tiveram um climão após as gravações de um programa. Foi necessário apagar o fogo com... Eu botei um picão de Noronha. Ai, que picão, ai, que Noronha. Olha o pico de Noronha, o picão de Noronha. Eu ri horrores, gritei horrores. Se eu tivesse gravado o react, vocês iam ter visto eu gritando o tempo inteiro. Para apagar este fogo, foi necessário sistematicamente... Eu amo que a Dilma começa a falar, a gente já dá risada, porque é muito perfeita a caracterização da Dallas. Ela não chega nem na piada, ela abre a boca e a Greg já tá dando risada, eu já tava dando risada e gritando em casa, porque eu falei, não é possível, é a Dilma, perfeita. Como você apagaria esse fogo, Márcia? É hora de jogar uma gopeta nas duas! É hora de botar os cabetas de dentro de casa! Parece que ela vai só até o meio do caminho. Ela tenta fazer a coisa da revolta, de gritar, de ficar puta, mas não vai até o fim, sabe? Ela não se joga. Ficou ali no 30% da energia que precisava e se perdeu. Tanto é que ela não consegue dar continuidade à piada, né? O que você falaria pra Anitta e Ludmilla no meio dessa briga? Ela se perde completamente, não consegue improvisar na hora, não estava preparada para isso. Quando pinta um clima entre duas mulheres, a gente não deve apagar o fogo, então eu vou jogar álcool. Inclusive, oi, Bruna Braga, tudo bom? Bom, aí a Paola já começa a sua pegada lésbica e ela fala que não é para apagar o fogo, é para jogar álcool, que é engraçado, é uma resposta muito boa e adequada para Paola, que é cozinheira, é chefe, e foi o que funcionou para ela. Então, genial, a Miranda super inteligente. Eu falo pra apagar o fogo com a língua. Eu achei que a resposta ficou muito longa, a explicação. Uma coisa que eu acho que poderia ter deixado melhor é se ela usasse, por exemplo, o se liga em mais vezes, né? Ela usou lá no começo e depois não falou mais, né? Se ela tivesse usado desse recurso humorístico da repetição, teria dado um up aí pro personagem. Ela poderia ter, né, feito uma coisa, uma estratégia muito boa pro Snatch Game, que é interagir com os outros participantes, nem se a gente viu pouco. Imagina, por exemplo, a Márcia da NASA, depois de flopar em uma resposta, surge a Regina Rocca falando, se liga, hein? Teria sido sensacional. GK tirou todo o preenchimento da boca e resolveu colocar no... Fala de artista, Pan. E a primeira resposta é da Inês Brasil. Nos looks e mau gosto dela. Ela não tenta trazer aí nenhum bordão da Inês, então ficou um pouco deslocado. Esse momento foi bem Shannon Scarlett sendo engraçada do que necessariamente uma resposta de Inês Brasil. Alô, alô, graças a Deus. Alô, graças a Deus, sabe quem sou eu? Salô, Manamu, pau no sul. E aí precisa do Dudu intervir, né? Ele puxa ali aquela coisa do alô, alô, você sabe quem sou eu, tentando trazer ela de volta pros bordões da personagem. Aí sim ela cresce um pouco, traz outro bordão famoso da Inês, que é o Salô, Mon Amour, pau no sul. Foi um momento de salvação, mas poderia ter sido mais orgânico se o personagem tivesse 100% comprometido. Se ela tivesse 100% ali comprometida com o personagem, segura no personagem. Você não pode desejar o que você não pode ter! Para de ser louca! Bom, a resposta da Márcia, novamente, NASA tentando encaixar algum bordão engraçado, mas completamente sem sucesso, não tinha lógica com a forma como ela tentou responder a pergunta. Nem a entrega do bordão salvou
a falta de lógica da resposta, porque ela não entregou 100% da energia da Márcia. A NASA poderia ter brincado tanto, ter feito tanta resposta menos óbvia pra pergunta. Então, a GK tirou o preenchimento labial, e colocou aonde? Não interessa. Por que você quer saber? Fofoqueira? Ter feito qualquer reviravolta que não necessariamente tentar encaixar a todo custo algum bordão. Ela quer fazer procedimento estético pra ficar bonita? Deixa ela fazer! Vai, cuida da sua vida. E você que tá aí feia, jogada no sofá, não faz nada, não se cuida, não penteia, não toma um banho, teria sido muito mais engraçado ela se revoltar com a Greg, ter essa interação com a Greg que tava fazendo as perguntas pra ela. GK, qual que é o nome completo dela e a data de nascimento? Não sabe? Ah, então não consigo responder. Vamos para a próxima ligação. Alguma coisa nessa pegada teria sido sensacional. Eu espero que a Márcia Sensitiva volte em alguma próxima temporada. A gente espera que o Drag Race Brasil tenha muitas e muitas temporadas que a gente merece. Maria Bethânia. No ocu do sem fim do mundo. Aqui eu achei a Bethânia sensacional. Achei que ela trouxe a resposta super adequada e de uma forma engraçada. Logo em seguida ela já traz um meme, um momento marcante da Bethânia. Delicadeza? A mim? Você me falou como indelicadeza? Não. A mim? Não, eu estava aqui tranquila. Ela conseguiu encaixar bem, acho que isso fez ela garantir o safe aí merecidamente. Já te colocaram uma empanada bem no meio da boca? Várias. Aí Miranda, novamente, usando a mesma estratégia de interagir com os jurados, ela fez isso o tempo inteiro. Posso jogar uma? Manda. Abra. Vai. Trouxe ali alguns objetos, né? A empanada, aquela clássico da Paola. Fez essa brincadeira, essa comédia física mesmo, né? De jogar objetos, de tentar fazer humor de outras formas, né? Mas ainda assim remetendo, de certa forma, a Paola, né? Você conhece Márcia Pantera? Conhece, ela é maravilhosa. Adoro os GLBTs, meus pais. Eu tô assistindo já, sei lá, pela 5ª vez e novamente passado com a entrega da Narcisa por Helena Maldita. Chef's Kiss, muito impecável, uma aula de Snatch Game. Helena deu uma aula de Snatch Game. Que loja a Márcia Pantera finalmente abriria? Sei lá, fiquei muito louca. Aí eu botei o saco de boxe. Ela gosta de bater com o cabelo em todo. Aí eu falei, bata no saco de boxe. Todos os maneirismos de Narcisa, a gente realmente esperaria que Narcisa fosse responder exatamente isso se ela conhecesse Márcia Pantera. A Márcia Pantera abriu uma loja de peruca. Quando nós inventamos a peruca, nós nos tornamos o Homo sapiens, ou Mulheres Sapiens. Bom, e assim como Helena, novamente, Dallas DeVille entregando tudo, mais uma aula de Snatch Game. Ela trouxe vários bordões da Dilma e ela conseguiu encaixar os bordões nos momentos certos. Você já usou peruca? Só de vez em quando... Gente, eu engasguei comigo mesma. Bom, aqui eu acho genial. Por que eu falo uma aula de Snatch Game? Olha isso. Ela consegue escapar da necessidade de improvisar uma resposta ali na hora, sem titubear, usando um recurso que é próprio da personagem. Gente, eu engasguei comigo mesma. É mais um momento icônico da Dilma e que ela guardou na manga. Olha a genialidade de Dallas DeVille pro Snatch Game. Ela guardou na manga justamente para quando ela tivesse que improvisar uma resposta e que ela não conseguisse pensar em algo legal. E é pra ela não titubear, não ficar insegura, ela já tinha aquela carta na manga dela fingir um engasgo e tacar esse momento icônico, esse meme da Dilma. Genial. Se não fosse o look da Runner, eu não vou comentar a Runner, vou comentar só o Snatch Game, mas enfim, não tem como não falar, né? Se não fosse aquele look, se aquele look ela tivesse entregado referência a Carmen Miranda, que foi pedido de fato, mesmo que aquela fosse a headpiece, mesmo que ela tivesse feito a referência ao anjo bíblico, mas tivesse, como a Helena falou, né, o restante do look realmente remetendo a Carmen Miranda, grandes chances dela ter dividido aí o win duplo com a Helena Maldita. Marília Gabriela. Diga, meu amor. Olha, eu arrisco dizer que a Ruby, as respostas dela são até interessantes, tem lógica, e ela tenta, de toda forma, trazer algum maneirismo da Marília Gabriela. O que falta é a voz. E a voz da Marília é tão icônica que quando você não tem a voz nem parecida, né, o jeito de falar parecido, nem o timbre, ela tá num agudo ali, ela tá na voz dela, normal, perde completamente a magia da personagem. Por mais que a resposta fosse uma resposta plausível com Marília Gabriela, apesar de ser um pouco longa também para chegar na punchline, né, no
na piada em si. Tudo na vida, veja-me só, é uma questão de perspectiva, não é mesmo? Com certeza, Maria. Mas se ela tivesse a voz, aquela voz mais grave, aquele jeito de falar da Marília, eu arrisco dizer que teria dado certo. Tem algo mofado em mim. Estou querendo desmofar, mas Tá se não mofado defende... porque você quer, meu amor. Olha o que eu achei, Bruna. Super ousado. A Miranda simplesmente interrompeu a fala da Bruna pra meter uma piada ali, 100% comprometimento com a escolha dela pro personagem. Eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem quem perder... Gente, eu não tenho o que falar. Só aplaudir. Vai todo mundo perder. Bom, aqui eu confesso que eu não entendi muito a escolha da Organza de fazer a Bethânia muda. Foi uma deixa, na verdade, pra Helena novamente vir perfeito e dar uma aula de Snatch Game. Tá mais travada do que eu, tá muito louca. Já que ficou aquele silêncio, é uma chance de você se destacar, né? Pra além de deixar pra falar só quando a sua personagem é ativada ali pela host, pela Greg. Porque ninguém tá esperando. Tá todo mundo focado na Bethânia, esperando o que a Bethânia vai fazer. A Bethânia tá calada, tá travada. O que ela vai fazer? E do nada vem uma Narcisa entregando uma piada genial no momento certo. Então, assim... aulas. A Silvete Montilla deixou a faxina dela mofar. É faxina ou faxina? E aqui o icônico momento de Miranda Lebrão trazendo aí a faxina. Ela faz a brincadeira com o sotaque. Esse pra mim foi o melhor momento da Miranda como Paola. E acho que esse momento fez ela merecer o top. Porque realmente, em comparação com as demais colegas, não vejo nenhuma outra que poderia ter ficado no top 3. Então acho que Miranda mereceu aí. Parece que o nosso tempo acabou. Ah, que pena. Ah, que pena. Gente, eu ri com a Narcisa do início ao fim. Ela foi a primeira a aparecer no Snatch Game falando e ela conseguiu ser a última também. Por mais que não fosse a última na vez de responder, ela conseguiu abrir e fechar o Snatch Game muito icônicas, escolhas perfeitas, inteligentíssimas da Helena Maldita que garantiram essa vitória junto, obviamente, com aquele look impecável, maravilhoso, com a mensagem e dentro do tema, entregando Carmen Miranda. Helena foi impecável esse episódio. E pra mim, assim, total a favorita ao título. Ela venceu o Ball, que é um dos desafios icônicos aí, da tríade de desafios icônicos do Drag Race, que é o Ball, né, o desafio de design, o Snatch Game e o Makeover, que a gente ainda não sabe se vai ter, provavelmente vai ter aí mais pro final, né, um desafio de Makeover. E ela já venceu 2 dos 3, ela já venceu o Ball e agora venceu o Snatch Game. Tá brilhando demais, Helena Maldita, tá gostoso de assisti-la. Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um formato diferente aqui no canal, eu tô aí experimentando coisas novas, novos formatos, mostrando mais a cara, né, colocando a cara no sol. Eu espero que vocês estejam gostando e fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, porque vem mais coisa por aí, mais novidade. Para além das reprises, sim, gente, eu vou continuar fazendo as reprises, não se preocupem. E para isso eu conto com o apoio de vocês aí, dando muitas visualizações, engajando bastante, compartilhando, assistindo várias vezes. Porque é isso, é assim que vocês me ajudam. Quem quiser ajudar também apoiando o canal, apoiando as reprises, né, tem aí na descrição o link do meu Patreon, que é a plataforma onde você se inscreve como apoiador do canal. Se você puder e quiser ser apoiador, vai ser muito bem-vindo. Se quiser também ajudar com Pix, eu tenho Pix, tá, gente? É só vir na DM lá no Instagram, no Twitter, me sigam nas redes sociais, manda mensagem, fala qual Pix, eu te passo a chave, tá bom? Grande beijo e até a próxima.